Em Josué capítulo 2, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Dormir na casa da prostituta é normal. Viajantes vão pagar pelos favores do sexo. Normal. Todo mundo olha e entra homens e homens e homens e homens que estão viajando e que vão ficar ali. Além de ter o pouso, ainda tem o sexo. Dupla passada, duplo benefício, e era comum isso acontecer. Uma forma de passarem desapercebidos. Ninguém vai ver, não vai chamar atenção, porque em casa de prostituta chega homem de todo jeito. Mas não foi bem assim. A notícia chegou ao rei de Jericó. Versículo 2: então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. O rei de Jericó, quando ficou sabendo, ele enviou imediatamente homens na casa de Raabe com uma ordem. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Faze sair é uma ordem. Não é, por favor, mande esses homens falar comigo. A prostituta recebe uma ordem do rei de Jericó. Era uma ótima oportunidade para ela ter favores do rei de Jericó. Era uma ótima oportunidade para ela ficar bem com Jericó. Afinal, ela entregou os espias nas mãos do rei. Afinal, o rei vai ficar devendo favores à prostituta? Mas ela não obedeceu. Raabe não obedeceu. Ela tomou uma atitude, de repente, que mudou a história dela. Mas escute bem. Ela escondeu aqueles homens. Ela mentiu para o rei que os homens tinham ido embora. E o rei mandou seguidores para encontrar os homens pelo caminho, porque ela deu uma direção. E ela foi conversar com aqueles homens que ela escondeu. E ela disse assim para eles, versículo 8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Eirado é telhado. Escondeu eles no telhado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. O Senhor deu Jericó antes de Jericó cair. Preste atenção. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, depois elas acontecem no mundo natural. Ontem, você ouviu eu dizer que quando Ana virou, o semblante dela não era mais triste. Ela já tomou posse do que aconteceria no futuro, porque ela recebeu naquela hora o que ainda não tinha acontecido. Primeiras coisas acontecem no mundo espiritual. Por isso que a tua fé é importante. Você tem que crer que Deus é quem Ele diz que é, que Ele é galardoador daqueles que o buscam e que Ele vai cumprir o que Ele promete que cumpra. E aí você já se alegra com o resultado que você ainda não viu, mas que verá no futuro. Em resumo, é isso. Jericó ainda estava em pé, mas Deus deu Jericó. Deus entregou Jericó. E ela sabe disso. Ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruídos. Ouvindo isso, desmaiou-lhes o coração, e ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Raabe tinha muitos deuses ao seu redor. Raabe era rodeada de deuses. Mas ela entendeu que havia um Deus de verdade. Ela entendeu que havia um Deus acima de todos os deuses, como ela mesma o diz. Ele é Deus acima nos céus e embaixo na terra. É o único verdadeiro Deus. E ela pediu àqueles homens misericórdia. Ela sabia que como Deus destruiu o Egito,
destruiria Jericó. Ela sabia que não haveria problemas para Deus, que mudou a economia do Egito, a ecologia do Egito, que enlutou as famílias do Egito, quando matou os primogênitos, que abriu o Mar Vermelho. Ela sabia que não haveria problema para Deus mandar fogo do céu e destruir Jericó. Mas ela o reconhece como Deus e ela quer viver um novo tempo. E ela pede àqueles homens que deixem ela viva. E eles fazem a promessa. Como ela os guardou, como ela os protegeu, eles guardariam a vida dela. Fazem um voto com ela, você lê depois o resto da história, coloca um cordão escarlate. Todo mundo que estiver dentro da sua casa vai ser livre da morte. Mas olha o pedido dela para eles. Ela diz assim, versículo 12: Jurai-me, pois, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa do meu pai. Casa do meu pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe e dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm. Rabi era solteira. Rabi não tem marido. Ela não tem família. Mas ela tem família de origem. Ela tem pai, tem mãe, tem irmãos e tem irmãs. E ela pede àqueles homens que toda a família dela seja salva. E eles disseram sim. Foi feito um compromisso. Quando Jericó foi invadido, você vai ver o que aconteceu. Versículo 22 do capítulo 6. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta. Não chama nem pelo nome. É a mulher prostituta, é o estigma da prostituição. Tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. E tiraram também toda a sua parentela. Parentela não é irmão, não é irmã, não é pai, não é mãe, é tio, é primo, é sobrinho, é o resto da família. Você entende que a posição de Raabe não só salvou a sua vida, mas salvou a vida dos seus pais, dos seus irmãos, suas irmãs, e tudo são bens. Tudo quanto possuía, bens adquiridos da prostituição, pastora, Deus resgatou os bens adquiridos da prostituição, sim, está escrito aqui. Porque na ignorância dela, a história dela, não deu a ela a condição de saber o que era verdade, o que não era. Ela era ignorante a respeito da verdade. Quando a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento, meu povo perece por ignorância, ele está falando do povo dele, do povo que tem que saber a verdade. Aquela pessoa que vem do inferno, que vem das trevas, ela não precisa vender tudo que ela tem quando ela vem para o Senhor. Foi da Umbanda, foi da Quimbanda, foi das trevas. Marli, mãe de santo, converteu-se no SILC, o seminário intensivo de libertação que fazemos. 50 anos de trevas. 50 anos estando certa que estava certa, fazendo tudo errado. O dia que ela vem para Jesus, ela tem que ficar na miséria? Não existe isso. Ela tem que se desfazer dos símbolos, dos deuses, dos vínculos, dos pactos. Mas ela não precisa ficar na miséria. Deus não quer isso para ninguém. Raabe, pode levar tudo que você tem. Mas Deus, ela adquiriu na prostituição, pode levar. Leva tudo que tem. Vai ter um novo tempo, uma nova história. Vai consagrar a vida, vai fazer tudo diferente. Não vai mais ganhar dinheiro com prostituição, mas aquele casaco, aquele sapato, aquilo que você comprou, você pode levar. Isso pode assustar muita gente que vai ouvir esse vídeo agora. Eu tenho que jogar fora tudo? Não. Você vai jogar o que tem vínculo, o que tem símbolo.
Você vai desmanchar pactos. Você vai deixar as roupas que usou para fazer os sacrifícios no candomblé. Mas o que você comprou para comer, para vestir, para calçar, para suprir as suas necessidades, Deus não manda que você jogue fora. Isso não é bíblico. Raabe foi salva. A casa de Raabe foi salva. Raabe não tinha genealogia no meio do povo de Deus. Raabe tinha genealogia no meio das trevas. De onde veio, quem eram os seus pais, quem eram os seus antepassados. Mas eu quero dizer para você que Raabe deixou genealogia a partir dela. Porque não importa o que você viveu, importa o que você vai viver. A partir do momento em que você se arrepende e tem um encontro com Deus. Queridos, o arrependimento é eficaz para cancelar pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento zera a conta. Imagine um livro que você tem escrito com tudo do passado aqui, mas a partir daqui está em branco. Você pode escrever nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Você se lembra da minha história ontem? O dia que eu me encontrei com Jesus, eu estava determinada a ser uma prostituta. Por equívoco, por escolhas erradas, eu poderia ter sido. A única diferença entre eu e a prostituta é porque não deu tempo de eu ser prostituta. Um dia eu fui convidada para ministrar num presídio de segurança máxima em Guarapuava, no sul do país. Homens condenados já, homens presos com condenação já determinada. E eu consegui entrar lá numa noite de Natal, numa véspera de Natal, para fazer uma conferência para eles. E só porque tem uma carteirinha vermelha de juíza que eu consegui entrar naquele lugar. E aqueles homens de cabeça baixa, mãos para trás, homens armados ao redor, eles não podiam levantar o rosto para olhar para mim. E eu falei, Deus, o que eu vou pregar para esses homens? E Deus me disse só essa frase: uma pessoa é maior do que o seu erro. O seu erro é passageiro. O seu erro é circunstancial, é temporário. Imagine uma página em branco e um pingo de tinta ali. E eu pergunto para você, o que é que tem aqui? Tem um pingo de tinta. Não, tem uma página em branco, só um pingo de tinta aí. E eu cheguei para aqueles homens e eu comecei a falar. Eu furtei. Porque no tempo em que eu não tinha nada e tinha necessidades, antes de ir para o lixo aqui da UANA, eu furtei. Eu precisava de dinheiro para comprar material escolar. E eu fui ladra, sim. E eu falei, eu só não matei, porque o meu pai era maior do que eu. Porque eu cheguei a pegar uma faca para matar o meu pai, dei golpes para acertar o pescoço dele. Mas ele me segurou com a mão forte e impediu que aquela faca chegasse no seu pescoço. E só porque eu encontrei Jesus um dia da minha vida, isso tudo ficou para trás. Isso tudo foi limpo, isso tudo foi perdoado, isso tudo foi restaurado. O meu passado foi colocado na cruz. E aqueles homens receberam essa palavra e eu disse, só porque eu encontrei Jesus. E aí eu contei a minha história para eles, que eu contei ontem para vocês. Eu posso vir aqui falar desse amor para vocês? Um amor que pode nos libertar de tudo isso, que pode mudar a nossa história. E muitos homens aceitaram Jesus, eles não podiam levantar as mãos, estavam algemados, mas eles podiam fazer assim com a cabeça na hora do apelo, do convite. E muitos daqueles homens condenados entregaram a vida para Jesus naquele lugar. E eu sei que fizeram isso com sinceridade, porque muitos choravam na hora em que eu estava ministrando. Uma pessoa é maior do que o seu erro, querido. Não importa a bagaceira que tenha sido sua vida. Não importa o rolo que tenha sido a genealogia antes de você.
Não importa o avô, o bisavô, o tataravô, adúltero, homicida, a mãe prostituta ou drogada como a minha, não importa. O dia que você encontra com Jesus, zera a tua conta. E Deus pode mudar a sua história, porque na cruz do Calvário tem perdão de pecados, tem rompimento com maldições e tem cura de enfermidades, tudo isso. Na cruz do Calvário, você pode trocar a herança maldita pela herança bendita, porque você se torna filha de Deus. E se você é filha, você se torna herdeira de Deus. Começa um novo tempo. E eu quero contar para você onde Deus colocou Raabe. Ela não tinha marido, lembra? Prostituta de Jericó não tem marido. Quem vai se casar com a prostituta da muralha de Jericó? Mas o dia que Jericó caiu, caiu o prostíbulo também. O dia que ela se arrependeu de seguir deuses estranhos, ela passou a nascer de novo. O dia em que ela seguiu o povo de Deus, caminhou em direção à terra prometida, junto com o povo de Deus, mudou a história dela. E aonde que está a mudança? Você vai descobrir no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, onde fala da genealogia de Jesus. Aqueles textos que você não gosta de ler, porque são enjoados, mas que você deve ler, porque tem revelação. Lá está escrito assim, capítulo 1 de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó. Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. Pérez gerou a Esrom e Arão. Arão gerou a Aminadab, a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão gerou de Raabe a Boaz. O marido dela era Salmão, esse era o nome dele. Gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed Jessé, e Jessé gerou Davi. E quando você continua a história, você vai chegar à genealogia de Jesus. Então, eu posso dizer para você que Raabe sai da muralha de Jericó, Raabe sai do prostíbulo de Jericó, salva toda a sua família, toda a sua casa, e entra para a genealogia de Jesus. Ela sai do lugar do opróbrio, da desonra, da vergonha, da humilhação, e entra no lugar da dupla honra. Eu falei isso para você ontem aqui. Deus faz isso conosco, queridas. Ele nos tira do lugar da desonra, do lugar da humilhação, do lugar da vergonha, e nos leva para um lugar de dupla honra. Eu falei que eram duas mulheres, Raabe do Velho Testamento. Eu quero falar de uma outra do Novo Testamento. E o nome dela é Maria Madalena. E Maria Madalena tinha 7 demônios. Diga 7 demônios. Meu Deus. Eu imagino o que era a vida de Maria Madalena com 7 demônios. Porque um demônio na vida de uma mulher é encrenca pura. Um demônio faz um estrago em todas as áreas da vida da mulher. Mulheres que chegam para a libertação nos seminários, que tem um demônio, o casamento já foi para o ralo, a saúde está abalada, vida financeira destruída. Sabe por quê? Não é azar. Talvez você pense, tudo está dando errado na sua vida e você pensa que é azar. Existe sorte e azar? Então, porque eu sou uma azarada, tudo dá errado comigo. Não, não existe sorte e azar. Existe reino da luz e império das trevas. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Morte, roubo, destruição é a ação das trevas. É a matéria-prima produzida no império das trevas. Vida abundante é a matéria-prima produzida no reino da luz, onde o Senhor Jesus governa vida abundante, onde Satanás governa morte, roubo e destruição. E Satanás só trabalha em portas que abrimos.